Por isso que estamos aqui, Pai, porque o Senhor, Ele é o Deus do impossível. Aquilo que não podemos fazer, Pai, colocamos nas Tuas mãos, porque cremos que o Senhor faz, Pai. Hoje é noite de milagre, hoje é noite, Pai, de libertação, hoje é noite, Pai, que o Senhor abre porta, Pai, aonde não tem porta, porque esse é o nosso Deus, que cremos, porque Ele pode todas as coisas. Pai, agora vamos se alimentar da Tua palavra, Pai. Usa, Pai, a Tua serva, meu Deus, por aquilo, Pai, que não nos queremos ouvir, mas o que o Senhor preparou para falar com cada um de nós nessa noite. Amém. Glória. São da igreja da paz do Senhor. Amém. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Jesus segundo Lucas 4, a partir do verso 14. Deus é maravilhoso, né? Tremendo e fiel, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração ao Senhor. Aleluia. Amém? Todos acharam? A epígrafe diz: pregação em Nazaré. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a restaurar da vista os cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de quê, igreja? De ira. E levantando-se, expulsaram da cidade, e levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu amo falar sobre Jesus. Esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus, o nosso Jesus, o nosso Salvador, ele é tremendo, irmãos. No capítulo 4 de Lucas, a partir do verso 1, nós vamos ver o relato da tentação de Jesus. E a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito, foi cheio do Espírito, levado ao deserto, e também foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E ele permaneceu ali naquele deserto durante 40 dias.
em consagração, em jejum e oração. Passados 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome, ele foi sustentado ali pelos anjos, e ele volta agora para Galileia, para o lugar onde ele estava habituado, onde ele habitava, era ali na região da Galileia. E a Bíblia diz que ele também veio pelo poder do Espírito. Se pelo poder do Espírito ele foi levado ao deserto para ser tentado, pelo mesmo poder do Espírito ele retorna para a Galileia. Ele retorna para o seu trabalho. Ele volta a fazer aquilo que ele sempre fez: pregar a palavra, operar milagres, abençoar o povo e ensinar sobre o reino dos céus. Então, quando a Bíblia diz que pelo poder do Espírito ele volta para a Galileia, a Bíblia está querendo dizer-nos que ele volta fortalecido do deserto. Ele volta fortificado deste período de teste, de provação, porque o número 40 na Bíblia representa isso, período de teste, período de provação. E a sua fama começa a percorrer, irmãos, em todas as terras ao redor. Então ele vem para Galileia, ensinando nas sinagogas, e por todos ele era louvado. A sinagoga, irmão, era uma casa de oração, onde os judeus usavam para meditar a palavra de Deus, para fazer orações, para ler a palavra. Mas algo curioso acontece, porque lá, quando era dada a palavra para algum judeu ler a palavra naquele momento, dentro da sinagoga, não era uma palavra aleatória. Então não podia chegar ali um judeu e abrir, que nem assim, o Espírito me inspirou, me envolveu. Não, era uma palavra que já estava preparada, ela já estava separada na sinagoga para quando o judeu que fosse escolhido para ler a palavra naquele dia ou naquela hora, tinha que ler a palavra, o livro que já estava reservado para fazer aquela leitura. Não era uma palavra aleatória. Então a Bíblia diz que no dia de sábado ele vai a Nazaré. E nós sabemos que ele foi criado em Nazaré. Jesus nasce em Belém, de Judá, na terra de Belém. Ele passa um tempo no Egito. E depois, quando ele está um pouquinho maior, ele vai para Nazaré, onde ele foi criado por José e Maria, a sua mãe e o seu pai natural. E no dia de sábado, quando ele entra na sinagoga, era de costume, a Bíblia diz que ele levanta-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Olha só. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Então, era um livro que já estava separado para aquele que fosse ler. Então, o que estava escrito, o mesmo que está escrito em Isaías 61. Que o Espírito do Senhor está sobre mim. Aquilo que foi profetizado lá no livro de Isaías, capítulo 61, acerca do Messias. Mas existe algo interessante, pastor. Ele não lê todo o verso, ele para na metade. Porque aqui está escrito, olha, ele leu: a proclamar no 19, aos cativos, liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele fala essa palavra, anunciar o ano aceitável, que é o ano da graça, o ano do favor do Senhor, ele para de ler. Só que se você for lá em Isaías 61, está escrito assim, olha, aleluia, Jesus. E apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Por que Jesus não continua a leitura? Isso me chamou a atenção. Por que Jesus para em um ano aceitável do Senhor e se assenta? Ele para nessa frase, que nós lemos aqui, e cerrando o livro, ele fecha o livro, torna ao ministro e assenta-se. E todo mundo fica olhando para ele. Porque Jesus não veio pregar o dia da vingança. Jesus veio pregar o dia do ano aceitável do Senhor. Jesus veio para
E quando Ele voltar, porque Jesus está voltando, irmãos, aí nós vamos ver o dia da vingança. Então está escrito aqui que todos fitaram os olhos dele, e ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura. Ou seja, é como se Jesus estivesse falando: olha, Isaías estava falando acerca de mim mesmo. Era acerca da minha pessoa que Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. E todos se maravilhavam, porque saía de sua boca palavras de graça. Olha só. Então, conforme Jesus lia a palavra, conforme Jesus ali estava recitando aquele versículo de Isaías, o povo viu graça, viu o favor de Deus. Olha só por quê. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele foi ungido, ele foi separado, ele foi capacitado, foi derramado óleo sobre ele para evangelizar os pobres. E por que a Bíblia diz evangelizar os pobres e não diz evangelizar o povo? Ou evangelizar pobres e ricos? Deixa eu parar para pensar. Por que a Bíblia só relata evangelizar os pobres e os ricos? Não devem ser evangelizados? Né? Então o que a gente entende, irmãos? Que quando a pessoa está desprovida de bens materiais, ela ouve mais a palavra de Deus, ela dá mais atenção às coisas sagradas. Quem já percebeu? Não é? Quando você está desprovido de coisas materiais, você busca mais as coisas sagradas. Mas é lógico que tem as suas exceções. Mas naquele período ali, onde foi profetizado acerca do Messias, era isso. Por que ele vai evangelizar os pobres? Porque os pobres dão mais atenção. O que o jovem rico falou para Jesus? Ah, Jesus, não tem como, aí não dá, né? Não vai dar. Ah, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Guarda os mandamentos. Ah, eu já faço, Senhor. Ah, tá bom então. Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres que servem. Não vai dar, mas aí é demais, ele pediu muito para mim. Eu não vou conseguir trocar as minhas finanças, os meus bens, a vida que eu estou vivendo, confortável, a vida estável que eu estou vivendo, para viver o sagrado. Então é nesse sentido que a Bíblia está dizendo. Claro que existem pobres que é soberbo, claro que existem pessoas pobres que não dão atenção às coisas sagradas, assim como existem ricos que dão muita atenção àquilo que é sagrado. Mas via de regra, irmão, geralmente a pessoa que está desprovida, ela vai dar uma atenção, porque nós vemos ali um contraposto, né? Nós vemos o jovem rico, mas também nós vemos o Zaqueu, o publicano, que estava bem financeiramente, mas deu atenção às coisas sagradas. E a Bíblia diz que Jesus declarou: porque hoje chegou salvação a esta casa, porque ele reconheceu, aleluia. Enviou-me a curar os contritos de coração. Olha só, irmãos, a cura interior, a cura da alma, a proclamar a liberdade aos presos. E nota, irmãos, que aqui não está falando daquele que foi preso por aquilo que cometeu, mas aquele que foi preso por amor ao Evangelho, aquele que foi preso, que ficou cativo, irmãos, porque falou do Evangelho. Assim como nós vemos na palavra de Deus, Paulo foi preso por causa do Evangelho. Muitos foram presos por causa do Evangelho, por pregar a palavra, e Jesus traz liberdade àqueles que foram presos por amor do teu nome. Aleluia. É uma liberdade não física, material, mas uma liberdade de espírito. A restauração da vista aos cegos. E aqui nós vemos impor em liberdade os oprimidos. Ele veio para anunciar o favor de Deus. Ele veio para anunciar a graça de Deus. O favor imerecido é aquilo que nós recebemos todos os dias. Porque ninguém aqui, irmãos, nenhum desses era digno de receber o favor de Deus. E nós não somos dignos da graça. É um favor verdadeiramente imerecido.
é o filho de José, o carpinteiro. Mas quem é esse nome, irmãos? Que Jesus está dentro da cidade onde ele foi criado, dentro da sua pátria, o lugar onde ele praticamente nasceu. Mas não é este filho de José? Ou seja, quem é este que está declarando que hoje se cumpre essa palavra? Como assim hoje se cumpriu essa palavra? Porque ele estava falando dele mesmo, aleluia. Então a Bíblia diz, irmãos, que eles começam a atacar a pessoa de Jesus, desmerecendo Jesus. E aí Jesus respondeu, sabendo do pensamento deles, da intenção do coração deles, daqueles homens que viviam dentro da sinagoga. Jesus disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, e faz também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Por quê? Jesus não operou nenhum milagre em Nazaré, mas operou muitos milagres em Cafarnaum. Por que Jesus não operou nenhum milagre em Nazaré? Porque profeta de casa não tem honra. Ele não tinha honra na sua própria pátria, na sua própria casa, no lugar. Então, Jesus mesmo começa a desvendar aquilo que estava no coração daqueles homens. E aí ele vai falar, em verdade, inclusive, que nenhum profeta tem recebido na sua pátria. E ele não precisava nem falar dele mesmo, porque ele aponta para a história. E quando ele aponta para a história, os homens ficam irados, os homens ficam furiosos, porque verdadeiramente, desde os tempos antigos, os profetas que eram usados por Deus também não foram bem recebidos em sua pátria. E aí vai dar o exemplo de Elias. Olha só, irmãos, como que Jesus confrontava os religiosos da época com a própria história que eles acreditavam que eles conheciam. Jesus apresenta a verdade. É por isso que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que Jesus declarou, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Aleluia. É tão tremendo isso, irmãos, porque quando os homens estão falando, mas isso aí é filho de José, não é ninguém muito importante, não é ninguém muito especial para nós. Eu estou aqui parafraseando, irmãos, conjecturando. Jesus, ele vem e fala, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, mas Elias nunca sustentou nenhuma delas. As de Israel não. Sabe onde Elias foi? Depois de profetizar que o céu ia cerrar, que por 3 anos e meio não haveria chuva sobre a terra de sorte, irmãos, que houve uma grande fome em Israel durante 3 anos e 6 meses, segundo a palavra do profeta Elias. E por que veio este mal sobre Israel? Porque eles estavam adorando demônios. Baal, irmãos, é demônio. Eles estavam se voltando a demônios. E Deus precisava trazer o povo de volta. E aí ele começou a tocar onde, irmãos? Na colheita. Uma grande fome se alastrou. Mas Elias não foi enviado a nenhuma viúva. Os homens começaram a morrer de fome. Existiam muitas viúvas. Porque o que tinha, o pouco que tinha, vou deixar para a mulher. É ou não é? Qualquer homem faria isso, sim ou não? Que tem família. O pouco que tinha vai ficar para a mulher e para as crianças. Então os homens morriam. E a Bíblia diz, irmãos, a história diz que havia muitas viúvas nesse tempo em Israel, mas Elias não foi enviada a nenhuma delas a não ser a Sidom, irmãos, a cidade estrangeira, a cidade vizinha, numa aldeia chamada Sarepta. E aí ele foi sustentado por essa viúva. E após ser sustentado por ela, Deus honrou aquela mulher. E nos tempos de Eliseu a mesma coisa. Havia muitos leprosos em Israel. E eu fui estudar um pouco, irmãos, e eu descobri que lepra não era só uma doença que eles consideravam uma doença na carne,
Lepra era um símbolo espiritual de pecaminosidade. E tudo que era mal, eles atribuíam à lepra. Se uma casa tinha bolor ou mofo, eles diziam que aquela casa também estava leprosa e que precisava tirar os moradores da casa para purificar aquela casa. Está no livro de Levítico. Então a lepra não era só uma única doença, era um grupo de doenças, de enfermidades que atingia Israel. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Naamã era da onde, irmão? General, comandante, capitão do exército da Síria. Então Jesus vai combatendo, olha só, aqueles que tentam, irmãos, desfazer daquilo que Jesus estava construindo. E quando Jesus traz essa palavra, notem que todos na sinagoga, quem estava na sinagoga? Os escribas, os fariseus, os doutores da lei, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Por quê? Porque a verdade confronta, irmãos. A verdade, ela faz isso, ela produz esse confronto. E eles não tiveram palavras para debater com Jesus. É verdade, ponto. Não tem como combater essa verdade, não tem como dialogar, porque é verdade, que está entendendo? Ei, Jesus, é verdade que você está falando. Ele não foi enviado a nenhuma viúva de Israel, a não ser de Sidom e Sarepta. Eliseu não foi enviado para curar nenhum leproso em Israel, a não ser Naamã, o capitão da Síria, porque profeta não tem honra na sua pátria. E por que com Jesus ia ser diferente? Se com Elias, Eliseu, que eram poderosos em Deus, não foi diferente, por que com Jesus ia ser diferente? E não é assim com a gente? Quando a gente vai pregar dentro de casa, dentro do nosso lar, no meio da nossa parentela, muitas vezes não nos dão valor. É ou não é? Muitas vezes vão olhar, mas quem é ela para estar falando tal coisa? Quem é esse para falar tal coisa? Às vezes acontece com a gente. E o que a Bíblia diz, irmãos? Que eles não tentam o que dizer. Expulsaram Jesus da cidade. Ele foi rejeitado. Não podia ser diferente. Por isso que nenhum sinal de maravilha foi feito em Nazaré. Porque Jesus não era bem-vindo ali. E no momento que expulsaram ele, levaram ele até o cume do monte, porque Nazaré era uma cidade que ficava no alto. Estava edificada no alto, para tentar matá-lo, jogando ele precipício abaixo. E de alguma forma, passando pelo meio deles, Jesus retirou-se. Eu acho que no meio da multidão, no meio da confusão, Jesus ali, viu uma brecha e escapou, porque não seria ali a morte de Jesus, não seria daquela maneira, a não ser pelo meio da crucificação. Porque esse era o propósito de Deus, que ele fosse crucificado. Ele não seria morto, jogado de um precipício, jamais. Então os planos do diabo foram frustrados e a verdade foi pregada. Então saiba nessa noite, entenda nessa noite, irmãos. Se você estiver com a verdade, ninguém pode te combater. Se você estiver, irmão, na verdade, vivendo a palavra com verdade, aleluia, ninguém pode te combater. A perseguição cai por terra, a afronta cai por terra, a ira cai por terra. Deus vai desviando do teu caminho a ira, aleluia, e Ele te coloca em lugar de segurança. Jesus partiu de Nazaré e foi para onde? Para Cafarnaum. Quando ele pisa em Cafarnaum, o que ele encontra? Um endemoniado, possesso por uma legião de demônios. Aí lá sim ele operou milagres, prodígios e maravilhas.
Jesus, ele não teve, irmãos, um ataque de mágoa, ele não ficou magoado, ele não ficou ofendido. O fato de ele ser expulso de Nazaré, rejeitado na sua própria pátria, não o paralisou. E essa é a lição desta mensagem. Não se deixe paralisar. Você pode até ser rejeitado em um canto, mas Deus tem outros campos para você trabalhar. Deus tem outros lugares para você ser usado pelo Senhor, porque está dizendo: o Espírito do Senhor me ungiu, aleluia, para levar liberdade aos cativos, para proclamar a liberdade, aleluia. O Espírito do Senhor me ungiu. Então ele está falando: eu vou ficar só em Nazaré, só num lugar. Não, ele está falando, ele me ungiu para evangelizar, para curar, para proclamar a liberdade, para restaurar, para pôr em liberdade, para anunciar o ano da graça. Então vai, anuncie para aqueles que querem ouvir, vai, anuncie para aqueles que recebem, vai, anuncie para aqueles que querem verdadeiramente uma mudança de vida. Ele não ficou preso em Nazaré. Ele deu a palavra, ele mostrou que ele era o Messias. Ele disse que naquele dia estava se cumprindo aquela palavra do profeta Isaías. E aquilo que Deus promete, nós ele cumpre. Quando a profecia é de Deus, ela se cumpre. Aleluia. Porque o nosso Deus não mente. Nosso Deus não muda. Ele já tem todo o plano executado, o plano perfeito para mim e para a tua vida, para as nossas vidas. Então não fique preso numa rejeição. Jesus não ficou inseguro porque foi rejeitado. Jesus não se rebelou porque foi rejeitado. Ele foi para outro lugar e operou os milagres de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. A gente pega essa noite para que nós possamos levar a igreja com relação a isso. Deus abençoe. Aí sabe onde eu vi amanhã em nome de Jesus. Sou do povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Oremos. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Deus eterno e soberano, o Pai Criador dos céus e da terra, louvamos e adoramos ao Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado por nós, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por receber a adoração da Tua igreja, Senhor, por receber a nossa adoração nesta noite. Obrigado, Deus, por falar conosco, por intermédio da Tua preciosa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a Tua palavra, Pai, a praticarmos, ó Pai, no dia a dia de nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nós oramos, ó Pai, e te pedimos, Senhor, para a glória de Deus Pai. Leva o Teu povo em paz, em segurança, dando um final de semana provido de bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Faz assim com a mão, que o grande amor de